Bom, pessoal, hoje eu vou mostrar um tutorial aqui de como fazer a manutenção específica na válvula de enchimento da Edgam Matador. Essa que fica bem aqui. Eu já abordei esse assunto no outro vídeo sobre a manutenção do regulador, mas eu abordei isso de maneira mais rápida, mais resumida. Hoje eu vou mostrar mais detalhado, porque depois de cerca de mais ou menos um mês, eu acho, com a arma parada, eu fui pegar ela e encontrei o manômetro desse jeito. Tá dando para ver aí? Tá zerado. Certo? Então é algum vazamento. Bom, o cilindro, ele tem dois orifícios. Aqui e aqui. Parte inicial e parte final. Segundo o próprio Ed, a maior parte, né, eu já comentei isso, a maior parte dos vazamentos na Edgam ocorrem na válvula de enchimento, tá? Que é essa daqui. Então, como eu fiz a manutenção recente no regulador, ela tá com spray de legal, troquei O-rings e tudo mais, eu vou explorar essa possibilidade aqui da frente, porque, como eu falei, é onde ocorre a maioria dos casos. Tá? Então não vou mexer hoje com o regulador. Então eu vou abrir a arma, vou chegar aqui, vou dar uma olhada no O-ring, relubrificar, caso necessário, substituir o O-ring. Eu tenho aqui já um kit pronto, e depois remontar a arma, encher para testar se ainda continua algum vazamento. Esse vazamento é mais complicado porque eu não percebi ele. Quando você percebe o vazamento, a arma estava guardada e vazou. Quando você percebe, você aproxima o ouvido e aí você consegue saber, né, por onde ele está saindo, se realmente é na parte da frente ou se é na parte de trás do cilindro. Mas de qualquer maneira eu vou explorar essa primeira possibilidade. Vou desmontando a arma então, removendo a coronha agora. Coronha removida, vou remover agora o conjunto do ferrolho. A gente remove inicialmente esses dois parafusos aqui, dá uma afrouxada nesses dois parafusos, nesse par de parafuso, uma leve afrouxada e aí engatilha a arma e aí conecta a chave Allen aqui para poder remover esses dois parafusos, certo? Vou fazer isso, vou pausando porque eu estou filmando, né, e fazendo ao mesmo tempo, não dá para fazer tudo isso com uma mão só, ok? Uma leve afrouxada aqui para tirar um pouco da tensão sobre ele, leve afrouxada aqui e remover esses dois parafusos. Removido o conjunto do ferrolho, a gente tem que lembrar que a arma está engatilhada, então o martelo ele está aqui dentro retraído, ele está acionado, certo? Você não quer de maneira nenhuma que ele bata na válvula efetuando o disparo. Então segura, eu vou colocar um papel aqui só para não sujar o dedo aqui. Segura o ferrolho, aciona o gatilho e aí você solta o martelo. Com a arma agora desengatilhada, dá pra gente ver o martelo aqui. Esse é o momento em que você vai esvaziar o cilindro. No meu caso, como vocês viram o manômetro marcando, a arma já está zerada, ela não tem ar no cilindro. Mesmo assim, eu forcei, tá vendo? Eu estou forçando o martelo aqui contra a válvula tranquilamente. Olha, eu estou forçando ele contra a válvula e não está saindo nada. Se tivesse alguma pressão de ar dentro do cilindro, eu não conseguiria fazer isso com essa velocidade, com essa tranquilidade, porque a válvula ficaria ali pressionada pelo ar interno. Então é muito importante conferir tudo, se realmente saiu tudo, mesmo, mas a minha arma só está com 10 bar, 5 bar, não importa. Isso já é o suficiente para danificar a sua arma e causar um acidente. Então aqui eu tenho certeza que não tem nada. Eu estou pressionando a válvula e não está saindo nada, certo? Então esse é o momento que você vai conferir. Como que você vai fazer isso? Se tiver ar na sua arma ainda, você apoia normalmente, né? Apoia ela de ponta cabeça, segura. Se você tiver o apoio até de outra pessoa, ajuda. Segura e aqui aqui contra o martelo, você puxa com uma chave de fenda, alguma ferramenta, né? Com bastante cuidado, apoiando a arma sempre num local seguro. Você puxa isso para baixo com bastante força, fazendo liberar. É um estampido muito alto, eu já falei isso antes, para esvaziar a arma, para fazer a manutenção no regulador. É um estampido muito alto, é muito ar que sai de uma vez, mas é normal, certo? Sempre com cuidado para que não saia o O-ring do cano. Então remove o O-ring da entrada do cano antes de esvaziar o cilindro. Com o cilindro vazio, agora a gente vai remover o conjunto do gatilho, certo? A gente começa puxando, né, tirando, aliás, removendo
esses dois parafusos e este último parafuso aqui. Lembrando que existe uma certa tensão aqui dentro, certo? Da mola do martelo. Existe uma certa tensão, então quando você retira esse último parafuso, esse conjunto, ele dá uma movimentada aqui para trás. Nada drástica, mas existe essa movimentação só para você esperar. Ok? Vou remover aqui. Agora que o conjunto do gatilho já foi removido, a gente vai tirar, separar o cano do cilindro. É necessário? É necessário. Por quê? Porque um dos parafusos que está aqui, que prende a válvula de enchimento, ela está presa aqui. Então você não consegue acessar esse parafuso com o cano. Então a gente tem que separar o conjunto do cano do cilindro. A gente faz isso removendo esses dois parafusos aqui. E aí ele fica solto. A gente devagar, com jeito, retira o cilindro, tira ele de dentro desse anel. Certo? Vamos tirar, desenroscar esses dois parafusos aqui agora. Uma coisa importante nesse processo de remover o cilindro do cano é prestar atenção neste O-ring que fica aqui, no contato, né, entre o cano e o cilindro. Nesse caso aqui é um anel metálico, né, eu estou removendo aqui ele ainda, né, removendo o cilindro do cano, e é um anel metálico e você tem que prestar bastante atenção para não perder. Por isso que eu sempre recomendo fazer essa retirada, essa separação do cano e cilindro nessa posição, com a arma, né, no sentido vertical normal. Neste sentido vertical aqui, cano, cilindro, porque se você perder isso aqui, ele é pequeno, às vezes achar é complicado. Então você pode perder uma peça que é fundamental, tá? É um anel que está bem aqui. Em algumas armas mais antigas pode ser um O-ring de borracha, que é mais fácil de você ver, né? Mas esse anelzinho aqui ele é bem fácil de perder, já aconteceu comigo uma vez. Agora eu vou fazer essa separação final aqui de cilindro e cano, que faz a vedação do transfer port, né? A ligação entre cano e cilindro. Já tira ele logo e armazena num local para não perder, porque você vai manipular o cilindro. Então é bom já remover. Agora aqui está o regulador, certo? Nós vamos trabalhar com essa parte da frente. Primeira coisa, desenroscar aqui a capa do manômetro, né? Ela é rosqueável, não tem parafuso prendendo ela. Eu não estou conseguindo porque eu estou com a mão só e ela está bem presa. A gente vai desenroscar essa tampa do manômetro e remover estes 3 parafusos. Esses 3 parafusos eles usam a mesma chave Allen da coronha, que é uma chave de maior calibre. Bom, removi a tampa. Já que eu removi os parafusos e a tampa do manômetro, a gente puxa com a mão. Saiu até rápido demais. São esses dois... aliás, este O-ring maior é o mesmo O-ring externo do regulador, esse aqui. Este O-ring faz essa vedação interna, e esse O-ring aqui, ele controla a entrada e a saída, né? Ele faz a vedação a vazão, né, de entrada e o controle da saída do ar dessa válvula de enchimento. Eu vou dar uma olhada mais de perto aqui. Vou desenroscar esse parafuso com uma chave Allen pequena para dar uma olhada no estado deste O-ring aqui. Qualquer rachadura, qualquer mudança de forma, qualquer coisa já altera, já importa, porque a gente está falando de alta pressão, né? A gente está falando de um cilindro aqui que a gente enche até 220 bar. Então, qualquer falha já é o suficiente para causar um vazamento. Logo de cara, eu já não estou gostando da forma deste O-ring aqui. Eu estou achando ele meio achatado. Mas eu vou remover, limpar, para poder olhar de perto. Removido os O-rings. Bom, se eu não gostei do formato desse O-ring aqui externo, dá para ver que ele não está com a forma ovalada da lateral. Ele não está perfeito. Eu estou achando ele pouco flexível, ele já está meio rígido. Pior ainda é o formato desse O-ring aqui que vai no parafuso. Ele simplesmente petrificou. Ele perdeu toda a flexibilidade. Eu não consigo nem dobrar, ele parece que vai quebrar como um plástico duro, né? Perdeu até a aparência da borracha. Ele tá dando aqui ele se adaptou à forma do parafuso, né? Ele está com a forma cônica. Enfim, está completamente fora de cogitação usar o mesmo. Ele está fora de uso. Aqui no encaixe do parafuso ele está muito desgastado. Então é o O-ring que perdeu sua vida útil
e não me surpreende olhando para ele que tem apresentado vazamento. Ok? Essa arma nunca trocou esse O-ring, então a vida útil dele foi alcançada. Ok, a gente vai substituir ele. Eu já tenho um kit de O-rings, eu vou colocar para vocês no link aqui na descrição do vídeo a loja. Eu comprei de uma loja da Inglaterra, o kit de O-rings para Edgun específico. Vem uma quantidade suficiente para montar umas 2 ou 3 Edgun. Bom, esse é um momento crucial aqui nessa manutenção. Eu já coloquei um O-ring externo novo, né, já lubrificado. Silicone que eu uso aqui, comprei no eBay, vale muito a pena, já comentei sobre ele na outra manutenção. E esse é o momento crucial onde você vai enroscar, o O-ring já está conectado aqui, o foco está difícil, mas o O-ring ele já está conectado ao parafuso, né? Então o que eu vou fazer é enroscar esse parafuso com a chave Allen até esse O-ring encostar aqui. Esse momento é importante porque a partir do exato momento em que o O-ring encosta no regulador, né, quando eles estão unidos aqui, nesse sentido, você tem que dar entre meia volta e 3/4 de volta nesse parafuso. Isso é importante porque você não pode apertar demais esse O-ring, porque senão o ar, no momento do enchimento, não entra, e você também não pode deixar ele muito frouxo, senão o ar dentro aqui do cilindro, ele acaba saindo, vazando depois. Então, nem apertar muito, nem apertar pouco. Eu dou 3/4 de volta e sempre deu certo, ok? Vou fazer isso aqui agora com mais precisão. Você marca aqui como um relógio, né, a chave Allen, e dá aí seus 3/4 de volta. Vou fazer isso aqui olhando para ter um movimento mais certo disso daqui, que é um processo mais delicado. Feito isso, nós vamos remontar no sentido contrário do vídeo, né, a remontagem da arma, encaixando aqui. Lembrando de prestar atenção aqui na posição dos parafusos do cilindro para você encaixar exatamente na posição da válvula de enchimento. Fechar a arma, encher a arma com ar e testar se a vedação foi feita corretamente. Eu enchi agora o cilindro até 150 e poucos bar, entre 150 e 160. Vou dar um tempo, não enchi até 220, 210 logo de cara. Não recomendo fazer isso, o cilindro estava completamente vazio. Por uma questão de física, aumenta a pressão, aumenta a temperatura, então a temperatura do cilindro aumenta muito. Temperatura maior aumenta aí o desgaste, aumenta a possibilidade de algum erro, de alguma falha aqui desse anel de vedação. Então eu enchi até 150, uma pressão razoável. Eu vou aguardar alguns, né, uma meia hora mais ou menos. Já coloquei no ouvido, né, próximo aqui das saídas do cilindro, tanto do regulador como aqui da válvula de enchimento. Não notei nenhum vazamento, mas mesmo assim vou esperar meia hora, porque o vazamento lento pode ser imperceptível ao ouvido, para ver se teve um vazamento. Lembrando que o cilindro está quente, então é normal que haja uma redução de alguns bar de pressão aqui, devido à queda na temperatura, deixando o cilindro aqui em repouso. E depois eu volto para ver como que ficou depois de meia hora. Bom, tá aí, arma montada, já refiz o processo, já remontei. E a gente vê que funcionou. O problema realmente era os O-rings. Deixa ele focar aqui. Lembra que eu enchi entre 150 e 160 bar. Ele está um pouco abaixo de 150 agora, o que é completamente esperado por conta da diferença de temperatura do cilindro que eu comentei anteriormente. Tá vendo aí? Acho que está um pouco ruim o foco, mas ele está um pouquinho abaixo de 150, eu diria aí 148 por aí. Então deve ter uma variação de 153 para 148, coisa de 5 bar, né? Estou estimando aqui, mas totalmente normal pela temperatura, devido ao tempo que já passou e a temperatura baixou. Enfim, manutenção feita 100%.